Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início então a mais uma aula da nossa disciplina de prática civil. Né? O professor até se embananou aqui, que o professor ficou até. O professor está emocionado pela. Normalmente aí, o pessoal fala que de sexta-feira os professores normalmente são desprestigiados, presença dos alunos. Fiquei sabendo que o Sérgio tá lá no Taiaiá, no resort, e deixou de ir lá comer e beber para estar na aula aí. Então, Pois é, professor, eu estou aqui separadinho aqui para ouvir a aula, porque vale a pena, né? Peguei uma mesa aqui pois perto da é, piscina e estou aqui para ouvir a aula, professor, porque vale a pena, a aula é muito bem explicada, muito bem, né? A gente pois aprende muito com é. o professor. A gente fica aí até emocionado, até contente aí. Bom, é, na aula passada eu acabei cometendo aí um equívoco de não colocar uma atividade para vocês, mas aí mas Mas na aula de hoje eu já coloquei mais um probleminha para vocês lá elaborarem mais uma peça, tá? Aí a nossa prova, inclusive, já está elaborada, tá? É, depois o professor vai postar o enunciado dela, mas acho que ela só vai ficar liberada para vocês na semana de prova, né? Semana ali do dia 30, que é uma quinta-feira, né? Então começa dia 30, dia 1, vai até quarta da outra semana. Aí nós não vamos ter aula no dia 1, infelizmente. É, a nossa prova aí vai ser tranquila, tá, pessoal? Nada, nada além do que nós já vimos aí, do que vocês já estão trabalhando, principalmente com a parte de elaboração de petições, tá? Aí, quem tiver dúvida, algum questionamento quanto às questões das petições, pode estar conversando comigo. Vocês têm meu e-mail, meu WhatsApp, e também na aula que vem nós vamos fazer uma revisão e nós vamos rever o conteúdo, né? Nós vamos discutir aí as peças que nós fizemos também. Salvo engano, nós tivemos 4 peças, contando com a de hoje. Então aí, né, já fica essa observação, essa ressalva para a próxima aula. Relembrando aí que todas as atividades podem ser postadas até o último dia da semana de prova. Bom, na aula passada, então, nós vimos ali as chamadas providências preliminares, nós vimos as provas em espécie. Tá? Só um adendo aí, né, interessante, que o professor esqueceu de falar para vocês na aula passada. Quando nós falamos ali das providências preliminares, principalmente quando o juiz ele faz o julgamento antecipado e o julgamento conforme está do processo, ele pode fazer isso de forma integral ou de forma parcial, tá? Então, eu tenho um exemplo ali de que a parte reconhece parte do pedido. Então, o autor entra requerendo dano material e dano moral, o réu, ele reconhece que o dano material existiu, isso se torna incontroverso, e o dano moral, ele contesta, ele apresenta a resposta, vai ter fase de produção de prova aí, as partes pedem, de repente, para ouvir uma outra, uma prova oral, de testemunha, alguma coisa nesse sentido.
Então, o juiz faz aí a análise do julgamento antecipado do mérito de forma parcial. Tá? Julgamento conforme o estado do processo também pode ser parcial. Um exemplo aí de um caso que eu peguei uma vez na prefeitura. A pessoa entrou com uma ação de reparação de danos contra o município e contra uma empresa que era proprietária de um caminhão lá e dizia que a empresa era prestadora de serviço para o município, então incluiu o município em responsabilidade subsidiária. No curso do processo, o município comprovou que aquela empresa não lhe prestava serviço, então ele se tornou ilegítimo para figurar no polo passivo do processo. Então, o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade do município, ele fez ali um julgamento conforme o estado do processo, que o município já comprovou em contestação, alegou sua ilegitimidade, e os acatou de forma parcial, mantendo o processo em relação à outra parte, que era a empresa. Professor, qual a diferença de ser total ou de ser parcial? Então vamos lá. Se eu extingo totalmente o processo sem análise de mérito, eu estou pondo fim à minha fase de conhecimento. Tá? Então eu estou fazendo uma sentença integral. Tá? Como eu estou fazendo uma sentença integral, estou analisando todos os pedidos aí, ou extinguindo totalmente o processo, ou julgando totalmente o processo de forma antecipada, julgando procedente ou improcedente. Então, nos termos lá do 485 ou do 487 do CPC, nós vamos ver daqui a pouco esses artigos, tá? De uma forma mais aprofundada. Então, eu fazendo esse julgamento total do processo, eu extingo a fase do processo de primeiro grau. Então, eu faço uma sentença integral. Desta minha sentença integral, vai caber um determinado recurso, curso de apelação. Quando eu faço um julgamento parcial, então eu fiz aí uma parte da sentença, tá? Inclusive parte da doutrina vai chamar de capítulos da sentença. Desta parte da sentença, vejam que, como foi parcial, parte ainda continua. Então eu tenho o meu processo em andamento. Então eu não concluí, não acabei com a fase de conhecimento, como primeiro grau. Então, apesar de ocorrer aqui uma sentença, um capítulo da sentença, como ele não termina o processo na íntegra, parte do processo continua, cabe um recurso de agravo de instrumento. Modalidade recursal diferente, requisitos recursais diferentes. Nós vamos ver no bimestre que vem, tá? Relembrar no bimestre que vem, porque vocês já viram nas disciplinas teóricas, tá? Nós vamos ver, relembrar a teoria e ver a prática. Então, aqui tem um detalhe interessante também. Vindo a transitar em julgado, essa decisão parcial, ela já pode ser executada de imediato, porque ela se tornou uma coisa julgada material, mesmo que seja um capítulo da sentença. Aí nós vamos ter discussão de parte da doutrina. Aqui parte da doutrina diz que você teria que esperar julgar toda a sentença para executar, porém você tem parte da doutrina que diz que você pode executar de plano. Interessante, na minha concepção, você já executar, porque você pode, ao esperar para executar tudo de uma vez, havendo uma demora muito grande, você pode ter a prescrição do direito de executar uma parte, né, que é essa parte que já transitou em julgado, pelo julgamento anterior.
Eu vou esperar aqui para executar o dano material e o dano moral junto. Aí demora 8 anos, como eu já vi um processo acontecer, para se nomear um perito. Eu não executei o dano material, prazo prescricional para executar passou e eu perdi o direito de executar o dano material. Então eu ganhei a sentença de mérito, me permitindo receber, porém, como eu não executei no tempo hábil, eu perdi o direito de executar. Então, tem esse pequeno problema. Fica aí, então, só essa ressalva que o professor esqueceu de mencionar para vocês do julgamento parcial, do julgamento total, quando nós falamos lá das previdências preliminares, que daí tem essa diferenciação da questão da execução e da questão do recurso cabível. Sendo também que nos dois casos aí, tá, caberá também modalidade recursal de embargos de declaração. Nós vimos também aí a modalidade de prova documental. Eu posso apresentar documentos desde que sejam documentos novos. O que é um documento novo, professor? É um documento que não existia, ou que não estava no meu poder, ou que eu não tinha conhecimento que ele existia, só o encontrei depois. Porém, eu tenho que justificar toda essa questão do porquê que eu só estou juntando o documento agora. Então, né, faço essa argumentação. A outra parte vai ser intimada para se manifestar quanto a esse documento novo juntado, os termos aí do contraditório, ampla defesa, em caso na Constituição e trazidos aí em todo o ordenamento jurídico. Tenho também um pedido, né, uma outra produção de prova que também está na modalidade de prova documental, que é a exibição. Então, eu posso fazer um pedido para que a outra parte, eu enquanto autor ou eu enquanto réu, posso fazer um pedido para que a outra parte apresente um documento ou uma coisa que está em seu poder. Então, assim, a parte entra dizendo, olha, o eu paguei um determinado valor, esse valor foi abusivo e eu quero parte desse valor de volta. Mas a pessoa não junta um comprovante. Então a parte contrária pode dizer assim, ó, senhor juiz, ele está alegando, porém ele não trouxe o comprovante, né? Então, que a parte seja intimada para ela exibir esse documento. Esse documento não está comigo, está com a terceira pessoa. A gente pode intimar a terceira pessoa, porque a terceira pessoa traga o documento ou a coisa, caso comprovado que esse documento ou essa coisa esteja com uma terceira pessoa. Nós vamos ter aqui também questão da prova documental trazida como prova, entre aspas, nova, pelo menos regulamentada no Código de Processo Civil, que é a chamada ata notarial. Acho que da ata notarial eu não mencionei para vocês na aula passada. Que é a ata notarial? Então, eu tive uma discussão com o Sérgio pelo WhatsApp, um exemplo, isso não aconteceu, mas um exemplo, e eu tenho toda a conversa gravada. Então, eu vou até um cartório, mostro a conversa do WhatsApp e peço para que o funcionário do cartório faça uma ata notarial. Então, ele vai fazer um documento que tem fé pública, né, que, querendo ou não, ele vai ter uma validade, uma força probante um pouco maior do que a simples conversa do WhatsApp. Conversa do WhatsApp é uma prova, é um documento? É. Porém, documento feito em cartório, ele vai ter fé pública, né? O cartorário ele não simplesmente assina o cartorário ou o funcionário ali, mas ele dá fé
que aquilo ali é verdadeiro. Então, para se desconstituir a verdade é mais difícil do que num documento particular. Então, tem toda aquela conversa, ele vai fazer lá, né? Certifico que nesta data o Gustavo apareceu com seu celular, demonstrando uma conversa para com o Sérgio, na qual o Sérgio proferiu palavras de baixo calão, as quais passa a transcrever, ou pode fazer uma ata notarial, tirar fotos. Teve um caso, uma vez, que a pessoa entrou pedindo para anular uma multa de trânsito e alegava que não havia placa dentro de uma determinada distância que a legislação de trânsito exige que tenha quando nós falamos de excesso de velocidade. Tem que ter uma distância entre a placa e o radar. Na época existia essa regulamentação. Hoje, não sei se permanece ou se houve alterações. O que a parte fez? A parte foi até o cartório, pagou a ata notarial e o funcionário do cartório foi até o local, mediu, tirou foto, certificou que dentro da distância legal não existia a tal da placa. Então, aí está a figura da ata notarial. Professor, o senhor falou que tem fé pública, então ele vai ter presunção de veracidade. Já é uma presunção iuris tantum, ou seja, pode ser afastada, né, com as outras provas do processo, com o restante do arcabouço probatório, o juiz vai ponderar e vai julgar procedente ou improcedente. Tá? De uma mesma forma, se pode fazer ali um incidente de falsidade, comprovando que aquela conversa do WhatsApp, do exemplo que eu dei, ela foi forjada. Por exemplo, eu provoquei o Sérgio para que ele falasse aquilo, né? Ele prova ali por testemunhos, por outros documentos, que aquilo ali realmente não aconteceu, não era da forma que estava ali, ou aquela conversa foi colocada fora de contexto. Então, tem-se, tá, essa questão. Da mesma forma que um documento particular, aí, um contrato entre particulares, ou algum documento assinado por um particular, pode também sofrer aí um incidente de falsidade, devendo ser comprovado. Aí, inclusive, a gente pode. Uma das provas para comprovação do incidente de falsidade é a nomeação de um perito. Nós estivermos discutindo, de repente, uma falsidade de uma assinatura. Tá? Então, aí já entrando dentro da prova técnica, né, que é a prova pericial, que é a prova que é requisitada e é feita quando nós não temos conhecimento hábil. Professor, o senhor mencionou na aula passada que o juiz é o destinatário final da prova, que acontece se nenhuma das partes requererem. O juiz pode determinar de ofício, oitiva de testemunha, oitiva das partes ou uma prova pericial, como ele pode não requerer nada, anunciar o julgamento antecipado e julgar com base nas outras provas trazidas com inicial, trazidas com contestação. Ele pode também chamar aí, tá, no processo, um amicus curiae, que também veio regulamentado na lei, no Código de 2015, até então era jurisprudencial, né, havendo uma dúvida razoável, pode-se chamar o amicus curiae, né, traduzindo em português, o amigo da corte. Se eu não me engano, quando houve o julgamento lá da possibilidade ou não da utilização de células-tronco,
se teve audiência pública, se teve o amicus curiae, teve pronunciamento de associações ligadas à igreja, ligadas à ciência, até para se ter todo o julgamento que se teve, né, permitindo lá a utilização das células-tronco embrionárias congeladas há mais de X anos. Foi julgado constitucional o texto da lei. Nós temos aí também, nós vimos a inspeção in loco, né, que seria meio que algo similar, então, à ata notarial. Grande diferença é que a ata notarial ela é feita num cartório extrajudicial, né, e a inspeção in loco, a inspeção judicial, é feita pelo oficial de justiça, é feita dentro do processo. E nós também vimos prova oral, né, o depoimento das partes, ou interrogatório, que quando ele é determinado pelo juiz, oitiva das testemunhas, né, quem pode ser testemunha, quem não pode, e nós vimos ali o funcionamento da audiência de instrução. Então, forma preferencial, nós ouvimos, se tiver o perito, depois nós ouvimos o autor, depois o réu, depois as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu, uma por vez. Professor, o senhor falou preferencialmente. Falei. Então, essa ordem ela pode não ser seguida? Pode. Às vezes faltou uma testemunha do autor, lá, o autor rolou 4 testemunhas, 3 estavam presentes, o réu rolou mais 2, as 2 estavam presentes. Aí, para evitar que houvesse aquelas testemunhas do réu voltar, ouviram-se as testemunhas do autor, aí ouviu-se as do réu, para depois ouvir aquela do autor que ficou faltando. Então, nós tivemos aí uma inversão aí, em vez de esgotarmos todas as do autor, nós ouvimos as do autor que estavam presentes, as do réu que estavam presentes, foi marcada uma nova data para ouvir essa testemunha do autor que ficou faltando. É possível quando houver consenso entre as partes envolvidas no processo. E finda a instrução, vai ter os debates orais, podendo ser convertidas em memoriais escritos, ou também chamadas de alegações finais. Tá? Eu vou dizer para vocês que esses debates orais raramente acontecem, eu particularmente na vara comum, né, no rito comum, nunca vi acontecer. Normalmente o juiz já determina as alegações finais por escrito, porque normalmente ele tem ali 5, 6 audiências para fazer no mesmo dia. Então, ele acaba determinando já essa alteração. As partes têm os seus prazos sucessivos. Então, ouve-se primeiro o autor em 15 dias. O autor vai ter o prazo de 15 dias para apresentar suas alegações finais, após o réu. E se tiver o Ministério Público também vai ter seu prazo após o réu. Mesma forma que seriam os debates orais, 20 minutos para o autor, depois 20 minutos para o réu, depois, se tiver, o Ministério Público, nas hipóteses que o Ministério Público tem a obrigação de intervir, né? Menor de idade, idoso, entre outras previsões lá expressas no Código de Processo Civil. Terminado isso, então, né, finda tudo isso, o processo vai para o juiz fazer sentença. Uma diferença aqui, tá, pessoal? Como a gente já tem feito em outras oportunidades, a gente traz aqui o rito comum e o rito especial mais utilizado, que é o do juizado especial. No juizado especial, não tem a previsão na lei de alegações finais. Aqui em Maringá eu já presenciei a possibilidade do juiz dar um prazo lá de 5, 10 dias para apresentar alegações finais. Já presenciei a situação de permitir fazer debate oral, 5 minutos para cada um, 10 minutos para cada um. Já presenciei também
como não está na lei, não se pode fazer e já remete concluso. Uma outra coisa que eu também já presenciei no juizado especial é a sentença ser realizada em audiência, tá? Eu não sei como é que está hoje, até por causa da pandemia, mas até então nós tínhamos aí acho que 1 ou 2 juízes leigos, que são quem presidem as audiências de instrução no juizado especial, que eles já faziam a audiência e, na sequência, na própria audiência, no termo de audiência já saía a sentença. Via de regra, isso só acontece quando se tem acordo. Tá? Então, pela lei aí, tendo os debates orais no CPC, no rito comum, o juiz teria que dar a sentença em audiência. Aí, então, nós vamos ter a situação que finda o processo, que é a sentença. Como nós vimos, né, nós temos alguns momentos que o juiz pode prolatar uma sentença, seja logo na apresentação da inicial, quando ele indefere a inicial, ou quando ele faz o julgamento de improcedência liminar do pedido, seja logo após a resposta do réu, quando há reconhecimento do pedido pelo réu, ou logo nas providências preliminares ali, julgamento antecipado ou julgamento conforme estado do processo, e posteriormente, após o final da instrução, se nós tivermos dilação probatória, audiência de instrução ou prova pericial. Então, nós temos aí momentos, né, do curso do processo em que nós podemos ter sentenças. Podemos ter sentenças terminativas e sentenças definitivas. Sentenças terminativas, elas terminam o processo, porém elas não julgam o mérito. Então, são sentenças com base no artigo 485 do CPC, que são sentenças sem análise de mérito. Elas ocorrem quando? Ocorre quando houver deferimento da petição inicial, quando o autor abandonar o processo de forma injustificada, quando a gente tiver ali uma ilegitimidade de parte, quando nós tivermos uma falta de interesse, quando nós tivermos litispendência, quando nós tivermos coisa julgada, perempção, defeito de representação insanável. Então, nós temos ali todas as hipóteses na qual o juiz ele pode e ele tem que julgar o processo de forma terminativa, sem análise do mérito. Então, ele faz aí, então na nossa primeira fase lá, quando ele indefere a inicial, muito raro, normalmente ao invés de deferir a inicial, ele determina a emenda. Após, ele poderia fazer o julgamento conforme o estado do processo, ali se tiver algum vício insanável, uma litispendência ou uma coisa julgada, ou em uma questão de ilegitimidade, por exemplo, às vezes ele deixa para posterior a dilação de prova, de ouvir uma parte, de ouvir as partes, de ouvir testemunhas. Então, né, nesses momentos que ele faz aí uma sentença terminativa, de forma parcial ou de forma total, como nós vimos agora há pouco, tendo a diferença principal da fase de execução e da fase recursal. E nós vamos ter a sentença definitiva, ou a sentença de mérito, ou a sentença resolutiva, né, que é a sentença que resolve
o mérito. Então, o juiz enfrenta o mérito do processo. Então, quando isso ocorre? Isso ocorre quando o juiz analisa o mérito, então ele julga procedente, ou julga improcedente, ou julga parcial procedente. Quando ele acolhe prescrição ou decadência, ou quando ele homologar pedido expresso de desistência, quando ele homologar o reconhecimento do pedido, ou quando ele homologar uma transação, um acordo, uma conciliação entre as partes. Aqui, então, vai ter a resolução do mérito, nos termos lá do 487 do CPC. Né? Então, são as duas modalidades de sentenças que nós temos. Então, e toda sentença, pessoal, aí vai estar lá no 489, toda sentença possui requisitos. Quais são esses requisitos, professor? São 3. Relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório, o juiz ele tem que fazer um relato de tudo aquilo que aconteceu no processo. Então, parte autora, trocou a ação, narrando de forma sucinta que no dia X aconteceu tal coisa, foi deferido ou foi indeferido tutela de urgência, foi deferido ou foi indeferida tramitação preferencial do processo, justiça gratuita, o réu foi citado, teve audiência de conciliação, não teve audiência de conciliação, se teve, se ela foi frutífera, se ela foi infrutífera, se o réu apresentou contestação, o que o réu alegou na contestação, teve dilação de prova, teve audiência, se teve, se não teve, o que foi produzido na audiência, se teve perícia, se teve alegações finais, se manifestação do MP. Então, ele faz um relato, como o próprio nome diz, relatório, de tudo o que aconteceu no processo. A lei, lá 9.099, que é a lei dos juizados especiais, diz que esse requisito ele é dispensado no tocante aos juizados especiais. Então, né, mais uma diferença aí do rito comum para o rito do juizado especial. Agora, tanto nos dois ritos, tanto fundamentação quanto dispositivos vão ser obrigatórios. Então, a fundamentação, como o próprio nome diz, é a fundamentação do que convenceu o juiz ou distinguiu o processo sem análise de mérito, ou analisando o mérito, julgando de forma procedente, de forma improcedente, ou de forma parcialmente procedente. Então, ele vai trazer toda a argumentação jurídica dele, vai trazer dispositivos de lei, doutrina, jurisprudência, princípios, fazer toda a subsunção do relatório, a norma, demonstrando o que convenceu ele a proferir aquela decisão. E a parte dispositiva, que é o final, é a conclusão. Se nós formos pegar lá um silogismo, premissa maior, premissa menor, conclusão. Relatório, fundamentação, dispositivo. Dispositivo, então, lá, diante de todo o exposto, julga extinto o processo sem análise de mérito por acolher ilegitimidade. Ou julgo improcedente por acolher a prescrição. Julgo procedente condenando o réu a fazer tal coisa. Então, aqui vai ser a conclusão. Ele vai dizer o que efetivamente aconteceu. Se ele julga procedente, improcedente, parcialmente procedente. Se ele extingue sem análise de mérito. Aqui também vai ser o momento pelo qual ele vai fazer a análise do princípio da causalidade ou do princípio da sucumbência para condenar ou o autor, ou o réu, ou ambos, se eu for parcial,
pagar as custas, pagar honorários de sucumbência, nos termos lá do 82 até o 85 do CPC, ficando aí suspensa a exigibilidade de tal verba quando nós falarmos de concessão de justiça gratuita. Há também, tá, procedimentos de natureza especial, como o mandado de segurança. No mandado de segurança expresso na própria lei e havendo súmulas do STJ e STF, que não haverá condenação em honorários de sucumbência. Salvo engano, na ação civil pública também tem a mesma previsão. Tá? Então, nós temos as situações que as partes vão ser condenadas a sucumbência de pagar as custas, porém não vai ter condenação em honorários. Tá? Aqui, então, as partes vão ser intimadas da sentença. Aquelas que não se sentirem satisfeitas vão poder entrar com recurso de apelação no prazo de 15 dias. No prazo de 5 dias, o embargo de declaração sempre é cabível. Vamos ver isso daí com mais calma. Próximo bimestre. Tá? Não havendo recurso, essa decisão ela transita em julgado, vira uma coisa julgada, sendo passível, então, do início da fase de cumprimento de sentença. Aí, então, finda o processo de conhecimento ou finda o primeiro grau, podendo ter o segundo, podendo a gente falar até de um terceiro, se nós formos falar de tribunais superiores, STJ, STF. Tá? Aqui nós temos que analisar, tá, que nós vamos ter três tipos, três modalidades de nulidades na sentença. Tá? A sentença que for ultra petita, que ela for além, ela for acima, então eu tenho lá a minha ação de indenização. A primeira peça que nós fizemos tem o valor do que a pessoa está pedindo, valor total do dano material que ela sofreu. Uma sentença ultra petita seria o juiz ter condenado o réu a pagar, ao invés de 2.000, 3.000 reais. Seria ultra petita porque a parte tinha pedido apenas 2.000 reais. Então, a sentença ela tem o princípio ela tem que ser vinculada ao pedido, podendo aí, quando ele julga parcialmente procedente, né, fixar um valor menor. Por exemplo, nesse caso aí ele fixava o dano material do veículo, porém não o do aluguel. Então, seria parcial, ele teria concedido apenas um dos pedidos, uma das indenizações materiais, então ele iria fixar o dano material em 1.200. Então, teríamos essa situação, poderia acontecer, que não seria uma sentença nula, tá? Nós vamos ter a sentença extra petita, que é uma sentença nula, que é quando o juiz, na sentença, ele coloca uma condenação que a parte não pediu. Então, nesse mesmo exemplo da nossa primeira peça, só tem o pedido de dano material, o juiz condena o réu no dano material e no dano moral. O dano moral não foi pedido, mas o juiz ali achou legal, achou que tinha direito e condenou o dano moral. E nós vamos ter uma terceira sentença nula, que é a sentença cifra petita, que ela é uma sentença que não analisa todos os pedidos. Então, um exemplo, a pessoa pede condenação de dano material e dano moral, e o juiz só julga
o dano material. Ele não julga o dano moral. Ele não julga procedente nem improcedente. Julga totalmente procedente, condenando o réu a pagar o dano material. Porém, ele não fala do dano moral. Então, são os 3 tipos de sentenças nulas, que quando elas ocorrem, obrigatoriamente, é interessante que a parte recorra, porque se elas transitarem em julgado com essas nulidades, né, elas vão, a princípio, se tornar pacíficas com essas nulidades pelo trânsito em julgado, sendo possível uma ação rescisória, se estiver dentro do prazo da rescisória, ou, infelizmente, não tendo muito mais o que se fazer, então aí tendo que se atacar ou, né, por embargo de declaração ou com um recurso de apelação para o tribunal. Professor, Sim, deixa eu te perguntar, por exemplo, se por acaso caia uma questão dessa na prova da ordem, dizendo mais ou sim, menos assim, que o juiz proferiu uma sentença citra petita. Essa sentença, ela porque eu estou ouvindo o professor falando nula, né? Mas ela exato. é nula, anulável, ou ela é nula de pleno direito? Como que eu colocaria na resposta? Nula mesmo? Ela é uma sentença nula? Ou ela é relativamente nula? Ou é anulável? Como que será que seria? Olha, pelo que eu vi da doutrina que eu pesquisei, tá? Eles falam em nulidade. Então, seria uma decisão nula mesmo. Ah, então Tá? tá bom, professor. Mas, assim, eu vou pesquisar mais uma vez. Aí, se eu tiver equivocado, eu me corrijo na nossa próxima aula daí. Tá? Só que, assim, se cair numa prova da OAB, ele vai colocar a situação como um problema. Tá? Então, a parte pediu uma ação de reparatório de dano material e dano moral. Ao julgar o processo, o juiz apenas analisou um dos pedidos. Essa sentença é uma sentença válida? Sim ou não? É uma pergunta. Sim ou não? Não, não é válida. Aí, por que ela não é válida? Porque ela é uma sentença citra petita, sentença nula, né? Que ela pode ser, inclusive, nessas condições, tá? Normalmente, o que acontece? O tribunal, ele cassa a sentença, ele revoga a sentença e ele devolve o processo para o primeiro grau para que o juiz promova uma nova sentença sem essa nulidade. Então, seria talvez aí a possibilidade da pergunta, tá? Que cairia de uma prova da OB se fosse uma questão prática, né? Numa prova de segunda fase. Prova de primeira fase, uma prova teórica, né? Que é de marcar X, aí iria estar o problema e teria que escolher a alternativa que dissesse, é uma sentença citra petita. Não confundir, né? Eu já fiz ali quando eu falei da ultra, não confundir com a infra, tá? Que é uma sentença infrapetita. Ela não é uma decisão nula, tá? Ela é uma decisão válida. O que acontece? A parte entra pedindo um valor de 500 mil reais de dano moral. O juiz condena a parte ré em 50, tá? Não é, em 50 mil, não é uma sentença citra petita, porque ele analisou o pedido, só que ele condenou a parte
a pagar um valor menor do que a parte pediu. Então, isso é uma decisão válida, tá? Ela não possui vícios. Já uma sentença cifra petita, ela possui vícios. E daí o tribunal pode revogar, pode cassar e devolver para o juiz de primeiro grau, ou, né, com base no princípio da teoria da causa madura, eles podem revogar e proferir uma decisão já rejulgando. Mas, via de regra, nesses casos, tá, eles cassam a decisão e mandam o juiz julgar de novo. Mas, assim, é muito difícil, tá, hoje. Ô, professor, Oi? eu achei aqui, bom, pelo que eu vi da internet, a sentença ultra petita ou citra, qual delas seja, por se tratar de nulidade absoluta, pode ser decretada de ofício. Contudo, em nome do princípio da economia processual, quando possível, a decisão deve ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido, ou que falta, ou que. Então, Sim, nulidade absoluta. sim. Ah, beleza, então. Obrigado. Embora caiba recurso, né? Assim, eu achei que só até aquela parte seria, ou seria anulável. Eu acho que eu fazendo uma prova eu colocaria anulável. E não Não, no. mas aí é uma nulidade absoluta. Então você pode colocar que é nulo. Aí, igual, se ele julgou a mais, tá? O tribunal pode, no recurso, dizer que é nulo e simplesmente manter a sentença naquilo que efetivamente foi pedido, até atingindo aí o princípio da economia processual e da razoável duração do processo. Como eles anulam, podem, tá? Que é o que normalmente acontece, eles anulam toda a sentença e devolvem para o juiz julgar de novo. De qualquer forma, tá? É raro isso aí acontecer, pelo menos assim, na minha experiência profissional aí de mais de 10 anos, eu presenciei duas, três vezes, e aí normalmente você já faz ali um embargo de declaração, o juiz já reconhece, já acolhe nos embargos. Isso que é sempre importante, pessoal, a gente sempre ficar atento nos prazos, tá? Por mais que se tenha, eu tenho muito processo para cuidar, é sempre importante ter esse cuidado, ter esse acompanhamento, de ver aqui, tem alguma situação que caiba o embargo de declaração? Tem. Então já faz uma anotação, ou já viu ali no 1, 2 dias do prazo, já fazer o embargo, tá? Porque senão depois tem que fazer o recurso de apelação, o recurso de apelação tem que subir para o tribunal, aí às vezes o tribunal caça, anula, devolve ou julga direto. Então aí às vezes é um problema que poderia ter sido resolvido de uma forma mais simples, tá? Outra questão aí que é de nulidade, tá? Que daí também é por questão de omissão, é quando o juiz ele não aprecia, tá, um precedente obrigatório, tá? Uma súmula do STJ, do STF, um julgamento de repercussão geral pelo STF ou um recurso repetitivo pelo STJ, um, um incidente de resolução de demanda repetitiva pelo tribunal, tá? Então, se houver uma situação dessa, no caso concreto, o juiz não apreciou, essa sentença também é nula, tá? Eu tive um caso aqui que o juiz do juizado ele tinha aplicado juros de forma errada, de forma equivocada. O município apresentou embargos de declaração, ele não se retratou nos embargos de declaração. O município apelou, recorreu, na verdade foi um recurso nominado, porque era juizado especial, e quando bateu na turma recursal, o próprio relator já julgou de forma monocrática, determinando que fosse aplicado a súmula do STJ e já resolveu o problema. Então, assim, nós temos todas essas situações aí que provocam nulidades,
tá? Daí podem ser retratadas ou não por embargos de declaração. O que também é muito difícil, tá, pessoal? Porque assim, o embargos de declaração você devolve para o juiz para ele mesmo analisar a sentença dele, dizendo que a sentença dele está errada. Aí, não sei se é por questão de volume, se já se tem uma decisão padrão, ou se de repente a gente pode ter também podemos discutir por questão de ego. Não, já prolatei a minha sentença está certa. Ou uma questão de entendimento mesmo, não propriamente ego, mas de convencimento, de entendimento daquele juiz. Então, para ele, a sentença dele está certa. Então, é muito difícil, tá, você conseguir uma retratação. Não sei que haja um vício muito grosseiro, um erro muito grosso, muito crasso, tá? Muito difícil. Eu vi poucas sentenças serem alteradas por embargos, menos ainda acórdãos, porque cabe também embargos de declaração em acórdãos. Tá? E eu estou falando para vocês de recursos, né, que são os recursos cabíveis aí, que são, vamos assim dizer, recursos voluntários. Né, a parte pode apresentar ou não. Se ela não apresentar, o processo transita em julgado, havendo uma exceção, tá, que o código nos traz, que é o chamado reexame necessário, que ele vai nos colocar lá o quê? Que só produzirá efeito após o duplo grau de jurisdição sentenças contra o poder público, ali que sejam ilíquidas ou sendo líquidas, daí o seu valor ultrapasse 1.000 salários mínimos para a União, 500 para os salários mínimos para o Estado e 100 salários mínimos para os municípios. Então, eu tenho uma sentença ali, eu estou discutindo um dano material, dano moral, que somando, o município foi condenado a me restituir, a me pagar tudo ainda R$ 200.000, ainda mais do que 100 salários mínimos. Então, mesmo que o município entenda, não recorra, por ser mais de 100 salários mínimos, o próprio juiz de ofício tem que remeter o processo para o tribunal. É um requisito de validade da sentença, para que o tribunal confirme a sentença, revogue a sentença ou reforme a sentença, tá? Reforme, de repente minorando esses 200 para 150 mil, por exemplo, tá? Confirmando ou revogando por alguma nulidade. Tá? A doutrina não vai dizer que é um recurso, vai chamar de critério de validade da sentença. Qual é a principal situação que nós temos aqui? Tá? Não há aplicação da majoração de honorários. Então, nós temos no artigo 85 do CPC, que fala que o tribunal poderá fixar honorários recursais. Então, o primeiro grau que o juiz fixou 10%, o final de... Tem, sem problema, Jefferson. Bom final de semana para você aí. Então, o artigo 85 lá, ele me fixou 10%. Tá? Aí houve o recurso, o tribunal pode majorar esses 10 para 12% do valor da condenação, por exemplo. Tá? Nesse caso do reexame necessário ou da remessa necessária ou remessa de ofício, dependendo da previsão da doutrina, a forma que a doutrina escreve, como não é uma modalidade recursal, é um critério de validade, essa majoração dos honorários, ela não pode, ela não acontece. Se houver um reexame necessário e a parte recorrer, aí sim haverá majoração, porque houve um recurso de apelação.
Uma outra diferença aqui do juizado especial, que em primeiro grau no juizado especial não tem custas, não tem honorários. Terá honorários se a parte recorrer e perder. Tá? Nós vamos ter aí algumas previsões em legislações especiais, aí, por exemplo, no mandado de segurança, que, havendo julgamento de procedência, então concedendo a segurança, anulando um ato coator, também obrigatoriamente vai ter o reexame necessário por força do artigo 14 lá da Lei 12.016. Tá? E aí, né, havendo o reexame necessário ou não, dependendo da questão, havendo ou não recurso, vai ser julgado pelo tribunal, vai acontecer, não havendo mais recursos, vai acontecer o trânsito em julgado, vai virar uma coisa julgada. Acontecendo a coisa julgada, vamos ter um prazo de 2 anos para apresentar a ação rescisória. Não acontecendo, essa coisa julgada ela vai se tornar maximamente julgada ou soberanamente julgada, não cabendo mais discussão. Isso quando ela for uma sentença resolutiva. Tá? Então, nós vamos ter aí coisa julgada formal e material. Quando ela for uma sentença terminativa, não analisar o mérito, nós só vamos ter coisa julgada formal, permitindo, então, entrar com uma nova ação rediscutindo a matéria. Nós temos também, tá, a questão da relativização da coisa julgada, quando nós falamos em sentenças que determinam prestações continuadas. Então vamos lá, eu tenho uma sentença que determina prestar alimentos. Opa, mudou a situação fática, diminuiu a renda, aumentou a renda, né? Eu posso rediscutir a matéria apesar de ela transitar em julgado. Então eu posso entrar com uma revisional de alimentos, pedindo para majorar, pedindo para minorar, ou uma exoneração de alimentos, pedindo para que eu não precise mais pagar. Completou 18 anos, completou 24 anos, não está na faculdade. Então tem essa possibilidade aí da gente rediscutir a matéria nessa questão. Um outro ponto aí que também, apesar de poder ter coisa julgada material, você pode rediscutir na questão do fornecimento de medicamento. O medicamento não faz mais efeito, precisa de outro, precisa aumentar a dosagem. E uma outra situação aí também, quando a coisa julgada ela é inconstitucional. Transitou em julgado, posteriormente à entrada em vigência do CPC 2015. Então, a minha sentença transitou em julgado em junho de 2017, porém, em agosto de 2021, o STF julgou inconstitucional. Eu vou poder entrar com uma ação rescisória, tá? Porque daí o prazo de 2 anos vai contar a partir desse momento, da declaração de inconstitucionalidade. Eu vou poder rediscutir a matéria pela rescisória. Tá? Uma outra modalidade de rescisória é quando tem prova nova, né? Ou que houve alguma situação falsa, um documento falso se comprovou depois do trânsito em julgado. Tá? Isso aí tudo está previsto no Código de Processo Civil. Da aula de hoje, pessoal, alguém tem alguma dúvida, um comentário, algum questionamento? Quer se manifestar? Bom, que bom, que bom. Bom, pessoal, então, até que Professor, eu... semana que vem é revisão? Semana que vem é revisão. Beleza, obrigado. Até que o ponto que queria trabalhar com vocês nesse primeiro bimestre. Tá? Um adendo aí, tá? O juizado especial
não cabe ação rescisória. Está expresso na lei do juizado, lei 9.099. Aqui era o ponto que eu queria chegar. Aí no bimestre que vem a gente revê e revisita e faz a parte prática aí da parte de recursos e da parte aí de execuções. Tá? Então, uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. A gente se Falou, vê na professor. Bom próxima. fim de semana. A gente se Boa vê na noite, próxima professor. aula. Boa noite, professor. Obrigado, hein? Boa Boa noite. noite. Boa semana. Professor, me responde uma pergunta. Você vai abrir os prazos das atividades? É até o último dia da semana de prova. Tá, é que Semana de- eu entrei ontem e eu não estava conseguindo inserir as atividades. Eu vou dar uma olhada novamente, então. Não, então, ali eu coloquei prazos semanais porque tem uma determinação da coordenação aí para a gente colocar semanalmente. Mas aí, como vocês estão corrida aí com TCC, vocês estão com acho que 3 disciplinas de Sim, prática, então tá bem nós corrido fizemos um mesmo. acordo aí que pode entregar até o último dia da semana de prova. Ah, então tá bom. Obrigada, professor. Boa noite. Por nada, boa noite.